E aí, turma, caramba, quando eu vi essa revista, esse número 134 na banca, na época, isso aí eu lembro muito bem, falei, pô, tá bacana demais. Tá legal demais, nem tinha pego nela ainda. Quando falou o preço, R$4,50, falei, tá começando a salgar um pouquinho mais, hein? Mas ali, final de 97 para 98, foi um ano que a economia começou a dar uns BOzinhos também, mesmo com o real ali ainda bacana, tava dando uns iniciozinhos ali bem de umas inflação, da vida ali chegando a assombrar a gente novamente, mas ali nada tão impactante, né, igual os anos anteriores. Mas não era tão assim preocupante, mas aqui já R$1 a mais já dei aquela esticada. Mas quando eu peguei, o material bem diferente também. A qualidade do papel, as páginas, até assim uma textura mais grossa, sabe? Bem, assim, material ok, bacana, legal demais. Vai se permanecer R$4,50? Isso aí a gente vai vendo nos outros vídeos, ok? Enquanto isso, vamos falar da Herói Gold número 134, então quase já chegando ali no finalmente, hein, pessoal, do primeiro hiato. E foi aqui que eu vi pela primeira vez o Pikachu. E caramba, justamente aqui falando na vez em que, olha pra você como é que ele era conhecido. Ó, primeiro aqui, Procurado Vivo ou Morto, inédito no Brasil ainda. O Bichinho Assassino. Foi justamente nesse período aqui que ocorreu uma situação lá no Japão, que num dos episódios do Pokémon, com ali a participação do Pokémon Porygon, que era uma criaturinha ali mais do mundo virtual, por causa das luzes bem fortes, né, que dentro desse episódio foi emanado através dos Pokémons e tal, e o Pikachu, mais de 700 pessoas foram parar no hospital, porque passaram mal. Gente, eu acho que foi até por causa desse desenho do Pokémon, especificamente, que naquela época começou a aparecer informações na televisão para não ficar assistindo perto demais da tela, pelos efeitos poderem causar algum tipo de desconforto, né? Então assistir sempre em um ambiente mais claro. Nossa, eu lembro quando veio aqui pro Brasil, vários animes, né, vindo pelos fandoms, pelos fansubs, vieram com esses recados também na tela. E foi justamente por causa aí, ó, do que ocorreu lá no Japão, justo, né, com o nosso amigão aqui, o Pokémon Pikachu, cara. Mas depois, bicho, tipo assim, falou que ia tirar, não ia ser transmitido no Brasil, não ia ser comercializado o jogo do Pokémon pela Nintendo, por causa dessa repercussão que deu lá, mas a Nintendo veio e falou que não tinha nada a ver com a animação, né? Mas provou-se ao contrário, depois foi comercializado o jogo, sim. Já direto em vídeo aqui falando então de Homens de Preto, que já veio para locadora, loquei, sim, assisti várias vezes esse filme juntamente depois, né? Mais pra frente com a animação, muito bacana, né? Mostrando aqui os personagens principais, Tommy Lee Jones, a Mira Sorvino, Mira Fiorentino, o grande Will Smith, que estava, né, no hype legal, que mandou muito bem. Uma cotação da Herói para o filme, nota 9. Mais embaixo tinha saído já algumas aventuras do Inspetor Clouseau, da Pantera Cor-de-Rosa, que saiu num box em VHS, tá, com vários episódios, várias aventuras dele, né? Ao lado aqui sobre as aventuras da Princesa Safira, já tinha saído também mais 2 volumes da animação, do anime, né? Cotação aqui pelo Marcelo Del Greco, nota 10, que esse anime ele é muito bom, realmente. Mas do lado da história em quadrinho, nós temos aqui 2 situações. Mais uma entrevista aqui com o Will Eisner, o criador do Spirits, comentando que estava para sair uma outra adaptação para cinema do grande personagem criado por ele, né? O Spirits. Aqui foi bem legal, ele fez até um desenho aqui autografando para quem o entrevistou, o Heitor Pitombo. E logo abaixo aqui uma das histórias do Mike Deodato, né, chamado ali Noite Mortal. Muito antes de se tornar o mais bem sucedido desenhista brasileiro nos Estados Unidos, Mike Deodato era simplesmente Deodato Borges Filho. E aqui sai no Brasil a revista que deu origem a esta carreira de sucesso, né. Nunca li, tá, tenho até curiosidade,
uma vez que a gente fica folheando assim as páginas e tal, eu falei, gente, eu nunca vi essa revista. Vou ver se eu consigo encontrar ela aí e dar uma conferida. E já no cinema, nós temos aqui, ó, da estreia, que foi muito bacana, de Pânico 2, lá nos Estados Unidos, e a gente ainda tendo aquele leque de não, na época, não ser estreado ali no mesmo dia, né, aquela estreia mundial, mas já estava arrebentando lá. Um comentário sobre o lobisomem americano em Paris, né, que ele faturou 11 milhões de dólares em seu final de semana de estreia. O filme que dá sequência a um lobisomem americano em Londres. Mas, tipo, algumas coisas ali são bem semelhantes e tal, as outras nada a ver. Vai mudando também, né, com o tempo e tudo mais. Logo abaixo aqui o filme do Stallone, Copland, foi falado também em outros vídeos aqui, eu falando da Herói, onde ele é o xerife de uma cidadezinha bem próxima ali de Nova York, que ela é bem, assim, não comandada, mas era onde a galera toda policial que trabalhava em Nova York morava, residia. É uma comunidade, né, de tiras, como fala na dublagem brasileira, cara. E lá acontece uma situação de um filho de um figurão que está envolvido no assassinato. Robert De Niro, da corregedoria, né, o personagem dele vai fazer a investigação a respeito do caso, e lá quem era o responsável pela lei, né, manter a lei ali, era o personagem do Stallone, o xerife Tilden. Agora, essa aqui, bicho, é muito bacana. É uma brincadeira, né, na edição de janeiro da revista inglesa Film Review, mostrando o Nicolas Cage com o uniforme do Superman, daquela época azul e vermelho, que era justamente ali o período, né, dando uma ideia de o que poderia ser, né, o filme, sendo dirigido pelo Tim Burton e estreado por ele, mas ainda bem que isso não aconteceu. A Volta da Pequena Sereia, ela voltou a ser exibida nos cinemas no Brasil. Mais embaixo aqui sobre a Sandra Bullock, Sandra Country Bullock. O novo filme de Sandra Bullock está em produção nos Estados Unidos. Dessa vez a garota Velocidade Máxima ataca de dançarina country com direito a botas e chapéu. Cara, eu tenho até que ver que filme é esse, que eu acho que eu nem sei se saiu realmente. Mas ela fez realmente muitos outros sucessos, né? Além do Velocidade Máxima. Tem esse aí, por exemplo, a Rede, que ela fez, é bem legal. Aqui o calendário de 98 mostrando, né, grandes sucessos que estavam para chegar no Brasil. O Grande Amistad, Blue Brothers 2000, não tão bom quanto o clássico, não tem a participação, lógico, do John Belushi, que foi que ele faleceu. Chamaram o James Belushi para fazer o papel, mas não foi ele, então veio o Jeff Goldblum, dos Flintstones, participando com The Night Cry. Esfera com Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel Jackson, U.S. Marshals. Aqui, bicho, falando do Fugitivo, né, é o mesmo, é uma sequência também direta mostrando o personagem do Tommy Lee Jones atrás de um assassino, né, de agentes e tal, cara. E até o que se conta, o grande suspeito era o personagem do Wesley Snipes. Assista que esse filme também tem umas reviravoltas bem legais. O Homem da Máscara de Ferro, já com Leonardo DiCaprio, John Malkovich, Gerard Depardieu. Tem um outro aqui também. Gabriel Burns, também no papel de Dartan. Filmaço pra mim, viu? Perdido no Espaço, Godzilla, né? Deep Impact, aquele impacto profundo. A Experiência 2, muito bom também. Arquivo X, o filme. Armageddon, ou Armagedon aqui, são dois filmes catástrofe no estilo igualzinho em relação a no caso, um asteroide vindo para a Terra, aqui parecendo um cometa vindo, né? Em direção também a se colidir com o planeta. São dois filmes bem legais, tá? Mas deram muito que falar de um ali disputando com o outro em relação a seu mesmo gênero, assim como Vulcano, a Fúria e o Inferno de Dante. O Máscara 2, que eu não curti muito. O Quarteto Fantástico, aqui falando de 98, aqui, o primeiro filme. Aqui de cabeça eu não lembro se ele realmente foi em 98, né? A primeira versão. Máquina Mortífera 4, filmaço aí já, com Jet Li também aqui sendo o antagonista. Blade, o Caçador de Vampiros do Wesley Snipes. A Hora do Rush, grande sucesso do Jack Chan com Chris Tucker. Jornada nas Estrelas 9. O 9 é o Insurrection. Eu acho ele bacaninha, mas tem filmes melhores de Star Trek, cara. Tá? Beavis Butthead 2, que isso aqui demorou demais a sair, não saiu em 98 assim, não.
E sobre a TV, aqui trazendo sobre Kimba na TV Cultura, né, o que também gera aquela discussão quem copiou quem, né, Kimba ou Disney em relação ao Rei Leão. Hércules no novo horário, Hércules e China, um canal MGM Gold chegou ali para início na época da TV a cabo, mais um canal, né? Aqui comentando, gente, sobre o fim de Seinfeld, depois de 10 temporadas, e segundo a matéria, chegaram a oferecer a NBC chegou a oferecer 5 milhões por episódio para o Seinfeld, mas mesmo assim ele recusou. O plantão médico exclusivo da Globo, aqui uma coisa de que o canal Sony, ele só poderia passar os episódios inéditos de plantão médico depois que a Globo exibisse. Rapaz, isso mesmo, o Globo tava mandando, né? Aqui, da última hora, a Sessão Aventura na Rede Globo, mostrando ali de segunda a sexta, Nikita, Conan, As Aventuras de Simba, Amor e Liberdade, uma série quando o Red Ledger, ele era criança, cara, que passou na Globo, falando aqui de umas estreias também do Cartoon Network, né, com dinossauros radicais, mostrando aqui de segunda a sexta, muita novidade assim em relação à televisão. A estreia finalmente do desenho do Johnny Quest na Rede Globo, que já tinha um ano que estava passando só na TV a cabo. Aqui mostrando algumas produções que foram canceladas para a televisão, desde série como Time Cop, que eu não cheguei a assistir, Total Security, também não, Migo, que era meio comédia, também não assisti, né? Penacov e os que foram cancelados. E embaixo o fim de Dragon Ball, nessa mostrando quando o Dragon Ball GT, né, cara, chegou no final, no Japão. GT foi o quê? 64 episódios, né? E para nós ainda é inédito Dragon Ball Z aqui no Brasil nesse ano. Goku, Trunks, a Pan, né? O Gil. Que GT, lembram, gente, o que significava GT? Põe nos comentários aí quem lembra. Eu sei o que significava essa sigla. Põe pra nós aí, tá? O Amanhã Nunca Morre, aqui já minuciado, né, por Ricardo Matsumoto, o filme de sucesso 007, Tomorrow Never Die, com a participação da Terry Hatcher, né, Michelle Yeoh como as Bond Girls da vez, encarando o magnata da mídia. A Judi Dench como a Amy de novo. Aqui nessa página, entrevista com o Pierce Brosnan, falando sobre a produção, aqui da Michelle Yeoh, fazendo uma comparação também como que é participar dos grandes filmes lá de Hong Kong em relação aos filmes americanos, ocidentais, o Erels. Aqui, Agentes Mais que Secretos, no caso, uns clones, né? Eduardo Torelli mostra diferentes faces dos clones do Bond. Aí mostra, né, toda essa pegada do filme com Arnold Schwarzenegger aqui, True Lies, né? Tem bem aquela pegada Bond. Michael Myers do Austin Powers, né? Agentes da Uncle, Esquilo Sem Grilo, até o desenho do Esquilo Sem Grilo, gente. O Leslie Nielsen Duro de Espiar, né? E demais, Maxwell Smart, isso aqui é maravilhoso, cara. Maxwell Smart é maravilhoso, né? Matt Haig e Flint, os americanos criaram versões do agente inglês, porque, bicho, já era muito consolidado, né? O sucesso mundial de James Bond, e aqui suas outras, né? Referências que foram apresentadas. Já aqui sobre o Tarzan às avessas, Disney leva aos cinemas um dos maiores clássicos da animação, George of the Jungle. Aqui George, o Rei da Floresta, mas lá, né, Jorge da Floresta no caso, como segue aqui, pegando bem aquela ideia do acidente de avião que teve, né, que só ele sobreviveu, foi criado por um bando de gorilas, né, e caramba, vem a parte ali muito parecida com o do Tarzan, mas vem a outra quando ele estava aprendendo a andar de cipós de árvore em árvore. O problema dele era encontrar as árvores na frente, cara. Um filme de comédia, tá? Com Brendan Fraser, ok? Mostrando aqui até alguns personagens, dentre esse aqui o que fazia o Kubiako em Parker Lewis, né? Bem pastelão, assim como o desenho era. Ele era bem, assim, fiel, bacana, divertido, recomendo. Tá? Teve as suas continuações, mas não foi com o Brendan Fraser. Não tão bom quanto o primeiro, mas o segundo não foi aquele desastre, para mim. Aqui sobre o mundo de Star Trek, trazendo nova tripulação de Jornada nas Estrelas, mas em aventuras no formato livro, em Book One, trazendo aqui um dos personagens criados para essa história. Personagem Mackenzie Calm,
né? E aqui mostra na capa do livro 1 até as presenças ilustres do Spock, do Picard, né? E contando um pouco de como que foi produzido essa sequência de livros. Não cheguei a comprar, seria aqui Star Trek The New Frontier, tá? Eu tenho que ter que dar uma olhada, porque de livros de Star Trek eu não tenho tanto, mas o que eu tenho é bom, então eu acredito que também seja muito bom, pelo menos segundo a crítica, né? E aqui um pouco falando sobre a baixa audiência de Star Trek A Nova Geração aqui no Brasil, né? Quais os fatores que poderiam ter influenciado para Star Trek não estar tendo tanto sucesso assim. Logo abaixo mostra que a série Voyager, né, que pode permanecer inerte no Brasil. Na TV aberta sim, na TV a cabo a Voyager passou. Hoje em dia você vê ela no... deve ter na Netflix, canal Paramount também. Fox Kids Network arrebenta na TV brasileira. O que seria ali, no caso, gente, uma concorrente ao Cartoon Network, trazendo aqui a sua programação, várias novidades, né, várias curiosidades também, mostrando aqui o desenho do Aranha, o Vira-Lata de Aço, Ikki the Cat, o Samurai Pizza Cats, grande anime do Pinóquio, que chegou a passar na Rede Manchete, excelente anime na minha opinião, né? Eu gostei pra caramba. O Bob, do Fantástico Mundo de Bob, X-Men 97, Altic, a versão de Power Ranger para Power Ranger aqui, o Power Ranger Zell, o Masked Rider, Beetleborg, tudo, né, na programação da Fox Kids, mostrando aqui também aquela menina mais uma vez, né, a Michelle Nordin sendo a apresentadora, né, de vários blocos da programação infantil da TV a cabo. Tinha alguns desenhos bem legais aqui, né, como o próprio Gatman, esse desenho do Hulk, o Dragonflies, esse Dragonflies passava na Rede Manchete também. Assim, era recheado de muita coisa. Fala alguns seriados ali, teen, né, pra galera. Minha parada mesmo era desenhos, séries, filmes. Não eram todas as séries que chamavam tanto minha atenção, né, mas de vez em quando eu sempre dava uma sapiada pra ver se era bacana e valia a pena assistir. Summer Babies 98. Aqui, gente, o tempo é de férias, nada melhor que uma temporada na praia, na piscina, na banheira de casa. E a Herói sempre gostava de trazer assim algumas beldades, né, ali curtindo o seu verão, ou não, só colocando mesmo para agradar a galera. Estão mostrando aí Pamela Anderson, realmente linda, o Keanu Reeves, Antônio Bandeiras, Lisa Kudrow, gente, a Phoebe, né, as meninas de Slayer, o Yusuke, a Keiko, Brad Pitt, grande Raquel Wells, maravilhosa, tá? A Liv Tyler, aqui já a Sara Granizo, se bronzeando aqui, a Sara, ela é da galera do Genter Team, tá? Voodoo na Praia Esbanja, uma cor aqui, ó, tá? Várias gente aqui, o Hércules, nós temos aqui também, ó, a galera do Barrados no Baile, ó, o Dylan e o Brandon, tá? Náutica, a menina do Witchblade também, a Rox, que é da Liv de Genter Team, ok? A morenaça Sarah Pessini, no caso é essa, tá? Da Witchblade, viu, pessoal? Beldades, né, nas suas versões, tem a vampira aqui, nas suas versões aí, o que estaria, né, curtindo uma praia, né, não, curtindo o verão, ali aqui mostrando, né, transmitindo uma mensagem, né, da revista Herói pra galera aí curtir o verão legal e mostrando aqui, né, as personalidades, grandes personalidades de todas as mídias. Nessa aqui, gente, tem uma página voltada só para PC Games. Para você que está de férias, a Herói preparou uma seleção de melhores jogos para PC. E ainda conheço a nova febre entre os game maníacos, os jogos online, que realmente estava arrebentando, mas, bicho, isso aí eu só via com amigos meus. Eu não tinha computador na época, então falar para vocês que eu acompanhei isso aqui, mentira. Mas que tinha muitas opções, isso é verdade. E o fato do jogo ser online, cara, também aumentava a interação assim, quase 1000%, né, o que foi bem bacana. Particularmente, tem o outro lado também de, infelizmente, distanciar um pouco a galera, o que é uma pena. Aqui a entrevista do grande Scott Wolf, o astro de quinteto, revela para os leitores da Herói como se tornou um popstar da TV mundial e como convive com a sua fama.
grande aí Billy, né, da série aqui, ó, dos irmãos, mostrando aqui uma entrevista bem completinha, né, mostrando um pouco, falando sobre a carreira e sobre o personagem dele também. Eles estão entre nós. Muito antes de Fox Mulder bater seus olhinhos nos arquivos X, os alienígenas já estavam por aqui. Ederly Fortunato revela toda a verdade sobre os aliens. Caramba, isso aqui tem desde muitas séries delas próprias que até inspiraram o próprio arquivo X a ser produzido. E aí vem falando algumas coisinhas aqui sobre as histórias de mentira, né, e histórias de verdade. Tá? Estou mostrando aqui o projeto UFO, tá? Mostrando aqui o Psy-Factor, também bem estilo Arquivo X, né? Várias produções também baseadas, gente, em coisas que eram de investigação real e outras que eram puramente ficção e sucesso na TV. As garotas dos animes, a grande Faye Valentine e de Cowboy Bebop, fizeram aqui um amontoado de grandes meninas, né, de sucessos da animação japonesa. Então nós temos aqui a Ishita de Macross, né, Kotehane, a Lola, ali de White Star, aqui o nome americano, viu? Hamameio, a Videogirl Y, excelente mangá, vale demais, vale demais, vale demais. Iria. E outras aqui que eu não conheço, tem o Dirt Prayer, tem a Darkstalkers aqui, a... Não, é o nome dela, gente? Morrigan. Aqui o Dimitri, né? Saber Marionette J, muito bom também, cara. Tem acho que 3 séries, cheguei a ver só 2. A Mai de Fatal Fury 1, 2 e 3. No caso, 2 e 3 que ela aparece, né? O Gokaiser, que era o que estava fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos. Aqui a Chun-Li, né? O Tena, as protagonistas. A Shinji Kotehane, mais uma vez. A Erika de Virus Buster Seg. Não vi esse anime. Aqui uma contribuição do Alexandre Nagado, falando de tudo um pouco das meninas, das beldades dos animes. Finalmente, falando um pouco mais sobre Titanic, o grande sucesso que estreou nos cinemas mundiais e depois aqui no Brasil, né? Que no final ali foi mais ou menos 200 milhões o custo para a produção dessa história, ali voltada ao grande desastre que aconteceu, né, ainda ali no século XX, rodeado com uma história de amor entre o personagem Jack e Rose, aqui pela Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Faturou só $1 bilhão pelo mundo, cara. E aqui mostrando um pouco, né, sobre a produção, sobre também as cenas feitas em estúdio, às vezes não em área aberta. Cara, foi um sucesso colossal. James Cameron aqui gastou, viu? Tem um documentário até mostrando, acho que deve ter no DVD também, né, de como foi feito os pormenores para a produção do filme. Cara, valeu muito. Fui no cinema, assisti, já aloquei filme, 2 fitas na época, né? Grandão, mas para mim valia muito assistir, viu? Entrevista com o dublador do Koema. Olha aqui o Koema, tá? É o Peterson Adriano. Mostrando aqui que o Peterson também, ele já redublou, né, o personagem de Speed Racer, né? Aqui o Peterson fazia a voz original do Bart Simpson, aqui disfarçado de Batman, né? E algumas perguntas mostrando ele sobre a carreira. O menino tá com o quê? 18 anos de idade, olha aí. Estava, né? Estava, em 1998. Correio da Herói, mostrando aqui, né, sobre alguns envelopes que a galera mandou. Esse aqui do Yu Yu ficou legal pra caramba. Nossa, esse aqui do Wolverine. A Sakura, Street Fighter, Sailor Moon, a Genkai mais novinha. Mais um envelope do Yusuke que também cabeçando, com correspondências de, vamos ver, nós temos de São Paulo. Oh, bicho, olha isso aqui, ó. Rondônia, Distrito Federal também. Poxa, gente de longe, hein? Bacana demais. E fanáticos de carteirinha, independentes da idade, os colecionadores ajudam a manter viva a memória do cinema, dos quadrinhos e de tudo mais que você imaginar. Cara, bem legal, mostrando aqui. Esse aqui é o Roy do Tex, né, cara, mostrando o personagem, não, de Oklahoma, perdão, aqui, ó, tá até ele aqui, ó,
Dex, né? Viajei. Aqui, ó, de quadrinhos. Esse aqui é o Action Comics do Superman, cara. Vai pra você ver. Avengers Assembleia, mostrando de quadrinhos. Flash Gordon, Batman, Perdidos no Espaço. Cowboy de Plantão, relíquias para colecionadores. Muito bacana. E olha só, bem aqui encerra-se, né? Falando aqui um pouco, como eu disse, quem falou foi Eduardo Torelli, mostrando as várias facetas da coleção, né, cara? Então, tipo assim, isso aqui dos western maníacos, né? O que mais que a gente tem, como foi falado já, dos quadrinhos, fanzaça aqui, ó, a palavra seria, também tem um significado especial para Fernanda Furquim, editora de um dos maiores consagrados fanzines que circulou no Brasil, o TV Land, totalmente dedicado à série de televisão. No começo tinha um interesse particular por Perdidos no Espaço e Terra de Gigantes, e outros títulos celebres, né, dos anos 60. Aqui mostra os Anos Incríveis, Contratempos, né, fanzine referente a esses sucessos da televisão, que colecionadores, cara, quando não bastava apenas ter material, gostavam de criar histórias também baseadas, né, nos seus heróis e tudo mais. Eu mesmo já fiz muito isso em relação ao mundo de super-heróis. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu ainda tenho algumas guardadas até hoje. É o que fecha aqui, gente, nessa edição número 134, beleza? Ia ficar um pouquinho grande esse vídeo, porque ela tem mais páginas, 48. Aqui, como eu disse, material diferente, né? Preço maior, mas, bicho, curti pra caramba, valeu muito. Essa capa aqui, com certeza, ela foi feita interna, alguma adaptação, né? Com os desenhos aqui, para encabeçar a frente da Herói Gold. Ficou legal pra caramba, gostei muito dela, mas já podia preparar o bolso, né? Continuando assim, 4,50. Mas é isso aí, valeu demais por terem me seguido aí até o momento, e vamos continuando, tá, gente? Faltam 6. Façam a contagem comigo aí, tá? Até esse primeiro hiato, ok? Já, gente, no terceiro ano da revista. E aí, realmente, veio muito mais por aí. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar.